Hoje o que me veio assim forte, sabe, de limpar nesses sistemas são aquelas situações de família que eu acho que todo mundo tem, que são situações de briga lá de trás, sabe? Irmão que não se dá com irmão, né? Que não se falam há não sei quantos anos, ou aquelas histórias, é mais antigo até do que só saber, sei lá, o irmão do meu pai que não falava com ele, é algo que vem de lá de trás, sabe? Que sei lá, aquelas coisas que a gente fica sabendo, eu soube que sei lá, roubaram a fortuna ou a herança, não sei de quem lá atrás, e aí houve muita briga, muitas vezes até existe morte, e a partir dessas brigas, esses sentimentos que aconteceram lá atrás, me vem muito assim 4 gerações, 5 gerações lá atrás, aonde porque parece que antigamente era uma disputa muito grande, né? Todo mundo precisava brigar pelos seus direitos. E tinha muito essa coisa de se sentir roubado, de um tirar aquilo que era do outro, tal. Então, o que me vem hoje para hoje é não uma situação de trauma coletivo, como a gente já tem visto, mas, ao mesmo tempo, esses padrões que vão se repetindo de geração a geração e que tem a ver com brigas. Então, por exemplo, às vezes, lá atrás, sei lá, 3, 4 gerações lá atrás, os irmãos brigaram por alguma coisa e se separaram, né? Ficaram, às vezes, chega a morrer até com aquele sentimento de raiva um do outro e não se apaziguaram, tá? Então, aquilo dentro da família, ela permanece em repetição. Os irmãos que nascem em outra geração, é como se eles também não conseguissem ter amizade, eles não conseguem um respeitar o outro, tem sempre uma coisa de olhar como se desconfiando, como se o outro estivesse tirando alguma coisa. É uma desconfiança, é uma briga oculta. Eu já fiz constelações disso, sabe? Então, aquelas brigas ocultas que aconteceram lá atrás e que parece que era assim, quando acontecia as brigas, ninguém procurava resolver. Aceitava-se assim, assim, aqueles irmãos não se dão. E aquilo permanecia a vida inteira, a ponto de morria e não se dava, entendeu? Não voltavam, não tinha uma coisa de procurar e de tentar resolver. Não, as famílias se separavam. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês, gente? Quem pode ilustrar aí, só para a gente trazer isso mais claro, essa situação? É bom a gente vibrar nesse sentimento. Tem alguém que pode contar alguma história? A Gisele? Não estou te ouvindo, Gi, acho que você está sem microfone. Ou seu microfone está com problema, sei lá. Não estamos te ouvindo. Peraí, senão eu tenho que ir pro... Agora já abri. Tá. Abriu, né? Tá. Lembrou. É que eu tô no iPad e não sei mexer tão bem. Tá. Abriu, né? Agora sumiu. Bom, eu vou ver. Abriu. Sumiu você, mas eu vou falar. Então, a minha família tem um caso assim, os avós, bisavós italianos vieram da Itália, né? Devem ter vindo com muita pobreza. Acho que foi em 1900 assim que eles vieram. Mas aí conseguiram fazer uma fábrica de macarrão, né? E eram assim uns 10 irmãos, eu não preciso contar direito, eu não sei quantos são. Só que o avô deixou herança só para os homens. Então, a família do meu pai, que era uma família mais pobre, sentiu muito, né? Porque eles já tinha outras mulheres que eram casadas com maridos ricos, aí não tinha tanto problema, né? Mas a família a família do meu pai até passava fome, assim, entendeu? Eles, assim, eu vejo eles contando os tios, assim, que às vezes não tinha nada para comer, eles iam lá pedir um pacote de macarrão para os outros, entendeu? Eu acho que foi muito para os meus tios, acho que isso aí impactou muito, sabe?
E eu tenho aquele problema com meu irmão, né? Eu sempre fui muito diferente dele. Eu acho até que eu era mais queridinha que ele, que eu era que fazia tudo certinho e ele fazia tudo errado, né? E eu não consigo nem conversar com ele, assim, eu não converso para não brigar, mas agora, uma última vez, ele ele fala assim, você não cuidou da minha mãe, que eu sempre cuidei dela, você sabe que eu sempre trouxe ela para cá, para cuidar. Conheço a história. Mas ele fala assim, você não cuidou da sua mãe, você não pode mais entrar aqui em casa, entendeu? Então, quando eu for para casa da minha mãe, eu não fico mais lá. Eu fico num hotel para não ter briga, para evitar conflito. Então, lá no passado, houve essa coisa de escolher para quem deixava herança. Eu já ouvi dizer que existia isso mesmo. Antigamente, às vezes, os pais deixavam só para alguns a herança e tal. Legal. Até hoje eu entendo assim um pouco, né, Emília? O avô, naquela coisa paternalista, deixou para os filhos homens, que eles, né, de medo de algum gênero querer vender é uma parte da exclusão, casa. né? É uma exclusão e que acaba afastando, né, os irmãos, né? Porque existe aquele julgamento. É isso que a gente vai trabalhar na meditação. Hoje até sei que ele deixou um dinheirinho que aumentaram a casa da minha avó, que a casa da minha avó eram 10 filhos, 10 vivos e mais 2 que morreram, entendeu? E do outro lado também tem um problema. O meu avô, do lado do pai da minha mãe, ele era um comerciante bem sucedido, tudo, mas ele tinha um irmão que tinha problemas psiquiátricos, sabe? Eu não sei direito o que era, né? E ele também, o irmão... Aí ele teve que ser internado, né? Porque ele tinha, esse moço que ficou internado, ele até tinha filhos, mas meu avô que cuidava. Meu avô mandou internar também, e ele foi sendo internado jogando praga no meu avô, sabe? Tá, então, essas porque situações ele não de queria ser mágoa internado, lógico, que ficou no sistema aí, tá. Mas alguém tem alguma situação de mágoa, de raiva que soube da história no sistema lá atrás, gente? Nossa, que famílias boazinhas que vocês têm. Emília, o meu não sei lá de trás, né? Mas o meu tio irmão da minha mãe, ele literalmente quebrou meu avô financeiramente e roubou a minha mãe. Nossa. Mas eu não sei de nenhuma história lá do passado. Hoje a gente se conversa, se dá bem, ele já veio na minha casa, já passou Natal com a gente, tudo bem. Mas na época, assim, foi bem difícil, assim. Bem difícil mesmo. Bem desafiante. Mas alguém levantou a mão aí que eu vi, que fez assim? Fui eu. Oi, Emília. Oi, Cláudia. É só herança que você está perguntando? Porque eu tive umas questões... Não é de herança, não. É situação de briga de família que acaba separando, sabe? Sentimentos de mágoa um com o outro, de raiva. É que era comum, né? Antigamente, todo mundo parece que tinha terra, que deixava a herança dos filhos e tal. Por isso que acabou indo para a herança, mas... brigas entre irmãos, às vezes irmãos de outro casamento, que não sabem, nunca ficaram sabendo dos outros irmãos, que acabavam não se dando. Essas situações de mágoa do passado. Sabe? Eu tenho uma coisa que não é muito forte assim, mas quando você falou, bateu aqui, por isso que eu levantei a mão. Tá. A minha avó, mãe do meu pai, ela é portuguesa, né? Ela veio de Portugal para cá. E trouxe vários cordões de ouro. Antigamente tinha uns cordões de ouro bem grossos, assim, que faziam, né? E ela teve 3 filhos, só que só 2 tiveram netos, só teve netos de 2, né? A filha mais velha teve 3 filhos homens, e o do meio, que é meu pai, teve eu e meu irmão. Aí a minha avó pegou aqueles cordões grossos e dividiu entre os 3 primos, e não deu nada para mim e para o meu irmão. Entendi. Isso me magoou um pouco, assim, quando eu era menina, assim. E eu tenho um tio que, meu pai, quando se aposentou, meu pai era fiador, e esse tio não pagou o aluguel, e aí o dinheiro que meu pai tinha recebido foi todo para esse aluguel. Ele era irmão da minha mãe. E meu pai até ficou doente, talvez por causa disso, ele teve um surto, enfim. Tem essas bobeirinhas, assim. Ok. A nossa proposta nessa meditação é a gente ir lá atrás e limpar os sentimentos de mágoa que afastaram pessoas, né,
que excluíram, muitas vezes até não excluir no sentido de essa pessoa precisou sumir, não é isso, mas é que manteve intrigas na família, então, muito relacionados a irmãos que não conseguiram se manter unidos, a essa coisa da união da família, sabe? Que não existe essa união por causa de mágoas, é esse sentimento de mágoas e de julgamento que a gente vai trabalhar. Então, raiva muito grande, necessidade de vingança, tá? Se tiver, vocês vão achar, tá bom? E com certeza sempre tem lá atrás, mesmo que não seja algo consciente, a gente vai trabalhar com aquele amor incondicional que a gente está falando. Então, assim, dentro de todos esses... de tudo isso que está acontecendo, de purificação, de limpeza da terra, né? de limpar o sistema de sentimentos negativos, que é esse o processo que a gente está passando. A gente está passando um processo de depuração, de limpeza mesmo, de sentimentos. Então, para mim faz sentido a gente ir lá no nosso passado e limpar sentimentos de vingança, de cobrança e de mágoa, tá? Que, de alguma forma, isso continua atuando no sistema e muitas vezes gera desarmonias entre irmãos ou entre filhos e pais dentro da família, ok? Então, é isso que a gente vai fazer agora na meditação. Então, eu vou pedir para todos vocês fecharem os olhos. E é como se vocês pudessem, a partir de agora, fazer uma investigação lá dentro do seu corpo, aonde se alojam os sentimentos. Buscando ou em vocês, que pode ter vindo através de uma representação já, alguém com quem vocês se sentiram magoados, alguém que ficou devendo alguma coisa, e não precisa só ser relacionado com dinheiro. Alguma situação que fez com que você se afastasse de alguém, que cortou, que interrompeu uma relação. E quando você enxerga essa pessoa que trouxe em você uma mágoa e às vezes até uma sensação de injustiça nessa relação, algum evento onde você se sentiu injustiçado, mesmo que lá no fundo, sabe, às vezes a gente volta a ter a relação com a pessoa, mas lá no fundo aquele sentimento permanece. E entrando em contato com esse sentimento, com essa mágoa, a gente vai pedir para a sabedoria do seu inconsciente e buscar lá no seu passado, nem sei quantas gerações lá atrás, alguma situação onde a gente precise levar luz e amor. Então, se permita fazer uma viagem na sua linha do tempo em direção ao passado, muito lá atrás. Viajando, viajando, viajando. Outros eventos podem ter acontecido, mas a gente pede para a sabedoria nos direcionar ao primeiro sentimento de raiva e de injustiça. Pode ser que você consiga ver uma cena ou simplesmente entrar em contato com o sentimento. Indo lá para trás. E a gente pede aí
que, se for importante nesse processo de cura, que venha para o seu consciente a compreensão desse evento. E se não vier, que você seja um mensageiro de expurgar todo o sentimento de tristeza, mágoa, injustiça que vibrou no seu sistema. Talvez você acesse situações muito lá de trás, até de outros países, revoltas, pessoas que se sentiram desprezados por separações, pessoas que choraram ausências e olhando para esse sistema você vai dizer: eu vejo as separações e as dores. E você vai mapeando e percebendo pelo seu sentimento. Eu vejo aqueles que ficaram sozinhos, porque foram julgados. Eu vejo o sentimento de vingança, de cobrança, que muitas vezes nem pôde aparecer. Diga: eu vim para trazer luz. E para tirar de vocês essa dor. Que a partir de agora, as famílias se unam. Todos se tornam iguais. Tudo o que aconteceu nesse passado serviu ao sistema, do jeito que foi. Eu limpo da minha história toda a agressividade manifestada ou que tenha ficado oculta. Eu libero as mágoas de cada coração.
para que em todos os sistemas a união prevaleça, do jeito que for. É como se uma luz fosse atuando lá atrás, curando o primeiro evento, harmonizando. E quando a cura acontece lá no primeiro evento, ela vai se reverberando. E a gente permite. É como se você enxergasse uma luz vindo de lá de trás, atuando de geração em geração. Que todos os pais abracem os seus filhos, que todos os irmãos se unam, que cada um tenha o direito de assumir o seu lugar. Não importa onde estejam ou onde viver. Que a reconciliação seja a partir de agora o laço que une toda a sua ancestralidade e a minha também. E a gente permite sentir dentro do nosso coração a verdadeira sensação do amor incondicional. Que se reverbera por todo o nosso sistema. Momento de união. E cada um de nós pode se enxergar agora no nosso lugar no sistema de origem, juntos com os nossos irmãos e com os nossos pais, todos curados. Como se fosse uma grande festa. Todos curados. Que toda necessidade de solidão seja desfeita agora, através dos laços de amor.
que dentro do nosso coração a gente aceite cada um no seu lugar. E saindo da família de origem, trazendo também a família que você já criou, que você já tem, e se colocando agora no seu lugar, com seus filhos, com o pai, com a mãe. E que a força do amor incondicional se perpetue num sistema totalmente curado. Vocês mesmos podem dizer agora, dentro dessa cura, dessa família de amor, eu sou um filho da luz. Eu amo a luz. Eu sirvo a luz. Eu sou protegido. E toda a minha família e o meu sistema, iluminado, suprido e sustentado pela luz. E eu abençoo a luz. E no seu tempo, deixando que essa luz continue atuando no seu sistema, e aos poucos voltando para cá, se colocando aqui presente.